Olá, pessoal. Sou o Daniel Passos Dick, colecionador de CDs clássicos, estudioso, melômano, ouvinte de música clássica, estudioso, pesquisador e tudo mais. E hoje nós vamos falar sobre os quartetos de cordas números 7, 8, 9, 10 e 11 de Villa-Lobos. Aliás, não pretendo só falar de Villa-Lobos, pretendo falar da trajetória de Villa-Lobos e de um grande compositor húngaro também que nasceu um pouco antes dele, o compositor húngaro Béla Bartók. É, a princípio, seguinte, é, estes dois discos, apesar de apresentarem a fase intermediária dos quartetos de Villa-Lobos, representam o fechamento da gravação do ciclo completo dos 17 quartetos de cordas. Iniciada em 1984 com os números 4, 5, 6, prosseguiu com os números 15, 16 e 17, números 1, 2 e 3, números 12, 13 e 14. Todos com o quarteto Bessler Reis, que se completa apenas com os números 7 e 11 com o quarteto Amazônia. Nos 4 CDs anteriores, nas aulas anteriores, os textos do falecido crítico e jornalista Luiz Paulo Horta, Pierre Vidal, Michel Bessler e João Pedro Borges, cada um enfocando um aspecto diferente de Villa-Lobos e sua música, foram sempre seguidos de uma rápida análise técnica de cada quarteto. Neste último, que é um CD duplo, um duplo enfoque, no primeiro, Antônio Hernandes, crítico do Globo e programador de clássicos da Rádio JB, Jornal do Brasil, faz um paralelo entre Villa-Lobos e Béla Bartók, autores das duas séries de quartetos mais importantes do século. No segundo, a violinista grande e saudosa que eu tive o privilégio de conhecer, a Mariuccia Iacovino, uma de suas intérpretes prediletas, relembra o jeito de Villa-Lobos criar ele relembra o jeito de Villa-Lobos criar e sua relação com os músicos lhe faziam ouvir sua própria música. Mariuccia e seu marido, o saudoso pianista Arnaldo Estrela, foram amigos íntimos e porta-vozes de sua obra, dando continuidade à sua escola de interpretação e deixando testemunhos musicais e pessoais. Arnaldo Estrela é o autor do premiado estudo sobre os quartetos de cordas Villa-Lobos. Aí é a edição do Museu Villa-Lobos, né? Ele que conviveu, né, com Villa-Lobos naqueles áureos tempos do início do século XX. Mariuccia Iacovino também, sua esposa, que é considerada a dama do violino brasileiro. Eu tive o privilégio de conhecer a Mariuccia em outras salas de concerto que tinha em Petrópolis. Arnaldo Estrela eu não conhecia, mas Arnaldo Estrela é dos áureos tempos dos anos 30, 40, 50, Villa-Lobos, que foi referência constante na preparação de todos os artigos que acompanham os CDs desta série da Quaro. Na coda deste livro, transcrevemos as análises dos números 8, 9 e 10 no texto original de Arnaldo Estrela, segundo as palavras de Mário de Aratã. Segundo, confronto de colossos. Observados à distância, depois de tantas evoluções da criação musical contemporânea, Heitor Villa-Lobos, aí abre-se parênteses aqui, 1887, 1959, e Béla Bartók, compositor húngaro, que nasceu em 1881 e morreu em 1945, no término da Segunda Guerra Mundial, compositores relevantes da primeira metade do século XX apresentam algumas características comuns. Os dois músicos, entretanto, trabalharam em posições radicalmente opostas. O confronto das duas figuras exponenciais da cultura do Brasil e da Hungria, nos planos das aspirações, das circunstâncias de formação e do legado que deixaram, é um desafio para a musicologia, cada vez mais fascinante na medida em que se sucedem com as décadas os avanços e retrocessos de técnicas, linguagens e preceitos estéticos. Na verdade, Béla Bartók, um grande compositor húngaro do final do século XIX, início do século XX, inclusive
tem um CD que eu tenho interesse em conseguir, ele não é um compositor tão conhecido como Liszt e outros clássicos europeus, né? Foi um compositor é, um pouco húngaro, ele foi um compositor um pouco romântico, impressionista do início do século XX. Bela Bartók nasceu um pouco antes de Villa-Lobos ele foi um grande compositor húngaro, não é um dos mais conhecidos, mas um artista realmente que merece ser ouvido e, e apreciado, claro. Hum. Não serão necessários estudos exaustivos e minuciosos processos analíticos para verificar coincidências surpreendentes em obras de amplo conhecimento público pela frequência nas salas de concertos e nos catálogos de discos, né? Nos concertos para piano de Bela Bartók, é fácil verificar desenhos e ritmos e melodias frequentes também nas cirandas e na prole do bebê de Villa-Lobos, né? Porque Bela Bartók tem uma obra pianística muito semelhante de Villa-Lobos, embora cada um deles, tanto o brasileiro quanto o húngaro, trilharam caminhos diferentes, né? Teresinha de Jesus, do compositor brasileiro de Villa-Lobos, por exemplo, oferece a mão ao cavalheiro solista do Concerto número 1 do mestre húngaro, de Bela Bartók. Aí já é uma coincidência entre a obra de um compositor e a obra de outro compositor, né? Tanto o Villa-Lobos quanto o Bela Bartók. Cirandas e concerto, entretanto, representam tempos juvenis em que os dois músicos não se apreciaram sequer em nível de cordial desconhecimento. Nascido em 1881, 6 anos antes do seu distante colega Villa-Lobos, Bela Bartók teve acesso direto às mais refinadas fontes da cultura musical e desde menino adquirira boa técnica de composição e de execução ao piano. Numa época em que o futuro autor dos choros de Villa-Lobos, perdido das mãos do pai, procurava solucionar suas carências instrumentais, limitado pelas possibilidades da autodidaxia. Ou seja, Villa-Lobos, quando ele começou a compor, com a música dos Chorões, as Serestas, aquela coisa no Rio de Janeiro. Villa-Lobos não estudou uma universidade, uma escola de música, apesar de que ele tinha o sonho, um sonho na época do governo de Getúlio Vargas, fazer um projeto a nível de educação musical nacional no Brasil, do tipo é, criando conservatórios pelo Brasil todo, criou o o Conservatório Nacional, o Instituto Nacional de Canto Orfeônico, né? Ele tinha essa ambição, ele tinha. Só que esse projeto dele nas escolas e universidades no Brasil acabou não evoluindo, não vingando. E um detalhe, Villa-Lobos, ele não estudou num conservatório, numa escola de música para compor, ter a obra dele. Ele foi autodidata, ele compunha por conta própria, né? Ninguém, ele mesmo era o próprio criador das, das músicas, das obras orquestrais que ele compunha. Ele não teve assim é, um, um professor assim, né? Mas também foi para Paris, divulgou a obra dele e tudo mais. O músico brasileiro tocava violoncelo, violão e piano e tentava seus primeiros voos no campo da criação. Passados os anos, porém, a falta inicial de meios acabaria dando a Villa-Lobos asas poderosas e grande liberdade em movimentos. Aí é interessante. Villa-Lobos e Bela Bartók chegariam à identificação quase total na paixão absorvente que demonstraram pelas tradições populares, tanto Villa-Lobos no Brasil quanto Bela Bartók na Hungria, né? Mas os dois se desenvolveram em direções opostas.
Bela Bartók a trabalhar o material recolhido com disciplina de cientista, estabelecendo a pureza original de ritmos e melodias que nada tinham dos ciganismos consagrados como húngaros nas rapsódias de Liszt, né? Bela Bartók é do início do século XIX, não, aliás, Bela Bartók era do final do século XIX, início do século XX. Já Liszt não, Liszt já foi um compositor que por todo o século XIX, né? A Hungria, os compositores da Hungria, como Franz Liszt e Bela Bartók, Franz Liszt é mais famoso com as suas rapsódias húngaras. Bela Bartók já não é tão conhecido, mas tem aquela coisa, né, da Hungria, dos magiares, né, e a Hungria é um dos países que tem grandes artistas também, né? As rapsódias é, é, mas os dois, Bela Bartók trabalhava material recolhido com disciplina de cientista, restabelecendo a pureza original de ritmos e melodias que nada tinham dos ciganismos consagrados como húngaros nas rapsódias de Liszt e nas danças de Brahms, né? Nas danças húngaras de Brahms. Brahms alemão, quase nórdico, se inspirou naquela música cigana húngara. Outra vírgula. Villa-Lobos a beber intuitivamente das tradições brasileiras até de identificar-se com elas. Chegou ao ponto de não saber mais distinguir as ideias que circulavam nos seus pentagramas. Seriam produtos da herança folclórica da própria invenção? Com interrogação aí. Aí abre-se aspas aqui. O folclore sou eu, aí Villa-Lobos diz. Sustentava ele com a convicção de reis da França, fazendo uma alusão, uma referência a Luís XIV, né, que dizia que o Estado sou eu, que na realidade Villa-Lobos dizia que o folclore sou eu, porque toda a obra orquestral ele se inspirou no folclore brasileiro. Tem muitas músicas como eh, como aquelas músicas infantis tipo Escravo de Jó, jogava o caxangá e outras tantas, né, tradições populares no Brasil, né? As influências reconhecidas pelos dois músicos seriam outro capítulo de excepcional interesse. Bach, em primeiro lugar, assim o reconheceu Bela Bartók, pouco antes de morrer nos Estados Unidos em 1945. Villa-Lobos, que viveu 14 anos mais do que Bela Bartók, Bartók morreu em 1945, no final da da Segunda Guerra Mundial, ele viveu os últimos anos dele nos Estados Unidos. Bela Bartók tem uma obra muito bonita, mas ele não viveu tanto, assim. E Villa-Lobos viveu um pouco mais, né? Villa-Lobos, que viveu 14 anos mais, já havia proclamado a sua admiração pelo cantor. Cantor é uma vez o cantor, né, referente se referindo a Bach, mergulhando nas baquianas brasileiras. O segundo lugar, Bartók, Bela Bartók, reservava para Beethoven, compositor que não mereceu um mínimo de admiração de Villa-Lobos. Não sei se Villa-Lobos conhecia a obra de Beethoven, né? Mas Villa-Lobos não, na realidade, ele se inspirava mais em Bach. Beethoven, para ele, talvez não tivesse aquele, aquela espécie de, 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 de afinidade, ou tivesse aquela espécie de fosse algum compositor que não fosse, assim, uma espécie de inspiração para ele, ou referência para ele, propriamente dito. Pode ser que tenha sido isso. É. Os dois músicos se reencontram nas afinidades de Haydn, que foi contemporâneo de Mozart, grande compositor austríaco, né? E Debussy, compositor impressionista francês, Claude Debussy, né? Considere-se ainda o caso das equivalências nos catálogos. Bartók tem também o seu guia prático. O guia prático é
um livro de composições de Villa-Lobos e diz que Bela Bartók também teve um guia prático, que seria a coleção para as crianças. E mais um microcosmos distanciando de Villa-Lobos e mais um microcosmos distanciado de Villa-Lobos pelo interesse didático instrumental. Nos dois casos prevalece o ditado folclórico. A música para orquestra, a classe de Bela Bartók equivale à riqueza torrencial de Villa-Lobos. E nos quartetos para cordas, os dois mestres voltam a trilhar caminhos semelhantes a partir da urgência de identificação nacional e dos crescentes poderes inventivos de cada um. Villa-Lobos escreveu 17 quartetos de cordas, né? Bela Bartók chegaria até o sexto nome. Vale lembrar que Villa-Lobos, os quartetos de corda que ele compôs, né, né, e, e alguns poucos conseguem superar esse recorde. Villa-Lobos foi o segundo compositor da história da música clássica que mais compôs na música clássica. Ele só perde para o alemão Georg Philipp Telemann, né, contemporâneo de Bach, né, naquela época, final final do século XVII, início do século XVIII. Composto em 1942 para o conjunto de Oskar Borgert, responsável pela sua primeira audição, o quarteto número 7 é o primeiro do último grupo de obras para dois violinos, viola e violoncelo. A classificação é do professor Arnaldo Estrela, amigo, contemporâneo de Villa-Lobos, ensaio magistral publicado em 1970 pelo museu então dirigido por Arminda Villa-Lobos, a conhecida Mindinha, primeira esposa de Villa-Lobos. Os 6 primeiros números da coleção representam esteticamente, na cronologia da criação do Villa, as etapas pré-nacionalista de transição folclórica e nacionalista. Por último, nos quartetos números 7 e 17, revela-se a transcendência do nacionalismo que adquirira fisionomia universal, né? O movimento inicial, allegro, apresenta maior interesse rítmico no compasso 12 por 8 ou 2 por 8, sem armadura de clave. Um Lá, na região aguda do primeiro violino, ilumina a aglomeração de dissonâncias em cordas duplas dos outros instrumentos, sobre o acorde sétima de Mi. O Lá rebatido se desenvolve em breve contorno ascendente na direção do Ré, para precipitar-se em longo arpejo descendente. Conduz à exposição do tema no segundo violino. O interesse rítmico deste primeiro episódio cede lugar às evoluções melódicas no segundo tema, tratado sucessivamente pelas 4 partes em sobreposições como o anterior, entre clarões de ideias subsidiárias, né? Os termos musicais do quarteto, né? Não há definição tonal na obra de acordo com as convenções da música anterior de Villa-Lobos. Evidentemente, o compositor tendia para uma espécie de atonalismo livre. Atonalismo é alguma coisa sem uma tonalidade livre, né? No primeiro movimento, sente-se a predominância do tom de Dó maior que se entrelaça com a tonalidade de Lá menor, no andante grandioso. A exposição do tema cantante do violoncelo, excepcionalmente dilatado, precede intensa atividade polifônica no pio moço, né, pio moço. A obra toda apela à virtuosidade individual e coletiva dos 4 arcos, e tem ainda os méritos do interesse tímbrico, sobretudo no scherzo, um minueto, uma brincadeira, né? O terceiro movimento de um concerto, de uma sinfonia, né? De uma sonata, inicialmente justo e depois burlesco, do quarto movimento. Nesse campo do jogo da invenção tímbrica, o compositor carioca despertara a viva admiração de Olivier Messiaen. Olivier Messiaen foi um compositor francês que muito que referente. Olivier Messiaen foi um compositor do final do século XIX, do século XX, que teve influências da polifonia musical.
a música para órgão, na polifonia orquestral, final do século XIX, início do século XX, com César Franck, Paul Hindemith, grandes artistas, compositores, Paul Hindemith, alemão, César Franck, belga. Polifonia não deixa de ser um estilo da música clássica, mas é uma coisa mais do órgão, né, final do século XIX e início do século XX, né? A grande autoridade da música francesa daquela época, antes de Pierre Boulez. Pierre Boulez, grande maestro francês, que já faleceu, né? Um grande... O quarteto número 11 é de 1940. O quarteto número 11 é de 1957, esperou 6 anos pela sua primeira edição, dada pelo conjunto de Mariucci Iacovino, a grande violinista, esposa do Arnaldo Estrela, que eu tive o privilégio de conhecer, nas salas de concerto do Centro de Cultura Vila Lobos, já que ela é considerada a dama do violino brasileiro, né? Esse quarteto foi em homenagem a ela. O primeiro movimento é um allegro non topro, 4/4 igual 4/4 igualmente sem armadura de clave com predominância do tom de dó maior, de identificação difícil de certos episódios ricos em dissonâncias. O ponto de partida é uma sequência de motivos muito simples que evoluem em expansões líricas de forte poder de sedução. O segundo movimento é um scherzo, um minueto, uma brincadeira, precedendo o tempo lento, adágio, em surpreendente inversão da ordem dos movimentos em geral e na obra do próprio Villa-Lobos. Vale ressaltar, sim, eu não estou falando especificamente nessa aula sobre Villa-Lobos, estou falando, né, sobre a relação dele e a referência entre ele e Bela Bartók, né? né? O scherzo, um minueto em 3 partes, começa com um jogo de colcheias em staccato. Staccato é como se fosse no violino, no violoncelo, no piano, movimentos mais lentos, né? Desenvolvendo-se em graus conjuntos descendentes e sem subordinação temática. Na parte central, Dó maior e Fá maior, há interesse dançante. Termina com o vivace a explorar motivos caipiras e nordestinos. O adágio é de ambiente modinheiro, com a parte central caracterizada por forte dramaticidade. A obra termina com um andantino quase allegro A obra termina com um andantino quase allegro alimentado por reminiscências do movimento anterior. Aí coloca-se 2 pontos aqui. Séries de quartas descendentes de densidade expressiva que Arnaldo Estrela, amigo e pianista de Lobos, esposo da Mariucci, né? Do alto da sua autoridade pianística que equiparava as quintas descendentes da Valsa da Dor. Para quem não conhece, a Valsa da Dor é uma valsa muito triste de Villa-Lobos, né? Profunda, que mostra a realidade. É uma composição para piano muito triste e muito importante. É uma das obras-primas para piano de Villa-Lobos. Segundo as palavras do jornalista e crítico musical Antônio Hernandes. Sou o Daniel Passos Dique, espero que curtam e gostem dos meus vídeos. Falou-lhes, foi um prazer, sempre mais.